NAD, Nova Assembleia de Deus em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha, Pastor Mauro Muniz, Professor Miguel, só vitórias. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para comentar esta lição e desta feita na revista da Escola Dominical, que tem como tema o final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos, que foi comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima. E dessa feita na lição número 9, estaremos estudando a vinda de Jesus em glória. Pois bem, aqui nosso textuário nos diz: então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Mateus capítulo 24, versículo 30. Verdade prática: a vinda de Jesus para implantar o milênio porá fim a todas as forças do mal e dará início a um futuro glorioso na terra. Pois bem, o que é que o comentarista aqui nos fala? Ele colocando aqui o textuário de Mateus capítulo 24, versículo 30, para mim me chama bastante atenção que todas as tribos da terra se lamentarão e verão. Agora, quando nós estamos falando da vinda do Senhor Jesus Cristo, não é como cordeiro, como ele veio, nascido de uma virgem, lá antigamente. Não é também ele vindo nas nuvens, que é a primeira fase da sua volta, só buscar a igreja. Não, ele vem agora em glória. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão. Todos vão ver o Filho do Homem vindo para socorrer Israel, para implementar o seu juízo, para julgar as nações e para também fundar o seu governo, o seu reino aqui milenial, que é o que está escrito na nossa verdade prática. O milênio porá fim a todas as forças do mal, vai colocar fim a todas as forças do mal, e Jesus Cristo implementará o seu reino, que será um reino de 1000 anos, por isso nós chamamos de milênio. Leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus capítulo 24, versículo 29 e 30, Apocalipse capítulo 19, versículo 19 e 20, e o capítulo 20, versículos 1, 2 e 3. Objetivo geral: mostrar que Jesus vem sobre as nuvens e que todo olho o verá. Introdução: após o período tenebroso da grande tribulação, Jesus voltará e implantará o seu reino milenial na terra. Ele virá juntamente com sua igreja, cercado de anjos, e será visto por todos os que habitam na terra. Na sua vinda em glória, Jesus será visto por todos, inclusive pelos que transpassaram. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O que o comentarista está nos falando introdutoriamente? Ele está nos falando sobre que quando que tiver terminado o período da grande tribulação, Jesus voltará para implementar o seu reino de 1000 anos, por isso nós chamamos de período do milênio. Então, quando ele fala aqui que ele voltará com a sua igreja, porque a igreja já foi arrebatada, a igreja já foi julgada as suas obras, a igreja já foi galardoada, a terra já passou, estará passando, concluindo, terminando a grande tribulação, e voltará para salvar a Israel. Então ele vai ser visto por todos os olhos, porque ele virá em grande glória, em grande poder e grande glória. Então ele nos fala mais, que até mesmo aqueles que transpassaram, até mesmo os judeus, até mesmo aquelas pessoas que feriram o Senhor Jesus Cristo, os povos que feriram o Senhor Jesus Cristo, verão a ele, e a terra se lamentará sobre ele. No tópico primeiro, vamos estudar: Jesus voltará e todos o verão. Ponto 1. Jesus voltará com poder e glória. Após as bodas do Cordeiro, Jesus voltará com os santos, como prometeu aos seus discípulos, e sua vinda será visível aos olhos de todo mundo. Ele voltará para dar fim às catástrofes mundiais, acabar com a grande tribulação, livrar Israel do anticristo e seus aliados e implantar o seu reino milenial. Com a sua vinda em glória, ele prepara o mundo para o milênio.
Antes destes, diversos eventos serão vistos na terra, protagonizados por Jesus Cristo. Pois bem, o que eu aprendo aqui nesse ponto 1 que diz que Jesus voltará com poder e glória? Ele voltará após as bodas do Cordeiro, no finalzinho da grande tribulação, para salvar Israel. Então, nós voltaremos com ele. Nós, igreja, que estivermos já juntos com ele, lá no céu, voltaremos junto com ele. E dessa vez será visível, todos os olhos vão ver. Ele voltará para quê? Um dos motivos para dar fim às catástrofes que vão estar acontecendo na face da terra. Até os juízos de Deus sobre a face da terra. E também livrar o seu povo de Israel de justamente uma das maiores catástrofes que ia acontecer, que seria o extermínio total do povo de Deus. Deus não pode permitir isso, não iria permitir isso nunca. Então, livrando a Israel, ele preparará o mundo para o milênio, que, como eu tenho falado, é um governo de 1000 anos que Jesus Cristo vai estar governando sobre a face da terra. No ponto 2, o cortejo acompanhará o rei. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. João registrou no Apocalipse uma visão do cortejo real que acompanhará Cristo em sua vinda em glória para assumir o governo total do universo. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e regerá as nações com vara de ferro, símbolo de autoridade absoluta. Pois bem, o que o comentarista aqui ele está nos falando? Ele está nos falando, na lição passada, inclusive, eu tinha comentado sobre a questão do cavalo branco. O comentarista fala aqui que ele voltará no cavalo branco. Este cavalo branco não tem nada a ver daquele outro cavalo branco que estaria sentado o anticristo, simbolizando o anticristo vindo para enganar os povos. Agora é o cavalo branco de Jesus. Este cavalo branco, inclusive na sua coxa vai estar escrito, chama-se fiel e verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, não para enganar as nações, mas para libertar a terra, salvar o povo de Israel. E também para julgar e pelejar com justiça. Tá? Então, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E regerá as nações com vara de ferro. A autoridade absoluta. Essa questão de reger as nações que está escrito na Bíblia com vara de ferro significa que não vai ser aquela coisa democrática, aquela coisa de todo mundo, aquela democracia que parece, Deus que me perdoe, mais uma bagunça do que um governo, né? Ele regerá com vara de ferro. Então, haverá um governo de total autoridade. E só Jesus Cristo e Deus pode julgar os homens na face da terra, e pode por causa que eles têm poder, eles são nosso Criador, nosso Pai, nosso Mestre, nosso Senhor. Tópico 2. Jesus voltará para dar a devida recompensa aos ímpios e para livrar Israel do extermínio. Ponto 1 nos diz a recompensa dos ímpios. Nunca a depravação, a iniquidade e as blasfêmias contra Deus foram tão acentuadas como no século XXI. A corrupção, a injustiça vem sendo praticada com respaldo legal e institucional. Ignorando as leis de Deus, o casamento desprezado e a família está sendo substituída por configurações que não obedecem à Bíblia. Além disso, a corrupção que destrói não tem limites, assim como a violência. O Senhor castigará os que não obedecem seu evangelho. Pois bem, se hoje em dia que o Espírito Santo está conosco, nós já vemos isso tudo, imagina depois que Jesus Cristo vier buscar a igreja, que nós subimos e estivermos nos ares. E a atuação não vai ter. A igreja aqui que conserva um pouquinho essa terra intacta. Então, quando nós voltarmos no final da grande tribulação, a terra vai estar bem pior. Como ele está nos falando aqui, a depravação vai ser como nunca se viu na vida, na terra. Iniquidade, blasfêmia contra Deus acentuadíssimas, sendo uma coisa por demais. Com respaldo legal institucional. Hoje em dia nós já vemos respaldo legal, pessoas colocando lei, deturpando as leis divinas, com casamentos que têm configurações que não tem nada a ver com o modelo que Deus deixou na Bíblia, que Deus tenha misericórdia desse povo. Então o Senhor voltará, Jesus Cristo, quando voltar nesta época, será para castigar os que não obedeceram o seu evangelho, que estão fazendo essas coisas erradas pelo mundo afora. A batalha do Armagedon é o ponto 2,
Os exércitos do anticristo se reuniam para destruir Israel, no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O objetivo é exterminar Israel. Durará só um dia. Será uma batalha em que Israel não terá condições de vencer pelas armas humanas. Um terço dos judeus morrerá. Mulheres serão violentadas. Jesus então descerá para socorrer Israel. Ele destruirá as nações que vierem contra Jerusalém. Só então Israel reconhecerá que Jesus é o Messias. Pois bem, o que o comentarista está nos falando? Sobre a batalha do Armagedon. O que vai ser essa batalha do Armagedon? Depois de Israel estar sendo totalmente comprimido no final da grande tribulação, quase totalmente destruído pelo anticristo, os exércitos que ele induziu na face da terra para destruir Israel. Então, num lugar chamado Armagedon, que é o nome dele em hebraico, né? Jesus Cristo voltará neste lugar para salvar Israel. Então, essa batalha que vai ser só um dia, mas vai ser tão terrível, e Jesus Cristo voltará para salvar Israel da sua plena destruição, o total destruição de Israel. Jesus Cristo vai salvar Israel. E esta batalha não adianta Israel estar preparado o máximo possível com suas armas. Nós sabemos que os exércitos de Israel é um dos melhores do mundo, mais bem preparados, talvez mais bem armados. Porém, com todas essas armas que Israel terá, não vai conseguir suportar. E quando Israel vai estar sendo totalmente dizimado, destruído, Jesus Cristo voltará conosco, igreja, para libertar Israel. Então, a guerra vai ser tão tremenda que um terço dos judeus morrerá. Mulheres serão violentadas. Jesus então descerá para socorrer Israel, destruirá as nações que vierem contra Jerusalém, muitos ou todas induzidas pelo anticristo para destruir Israel. Jesus Cristo também porá a juízo tudo isso e vai julgar a todos eles, vai destruir também. Então, só então a Israel vai reconhecer que Jesus é o Messias, até mesmo através das marcas dos escravos nas mãos e da marca no lado de Jesus, das marcas que Israel fez em Jesus na época da sua crucificação, e vão reconhecer que aquele que está voltando para libertar é o Messias. Ele sim é o Cristo, não é o anticristo que eles tinham acreditado antes, mas é o Cristo verdadeiro que voltará para livrar Israel. Ponto terceiro, o anticristo se voltará contra Jesus. O Senhor e o exército celestial, em cavalos brancos, vencerá o anticristo e o falso profeta, e os lançará no lago de fogo, e os exércitos inimigos serão destruídos. Vencerá o anticristo com um fogo. Os carros do céu serão como tempestades, com o assopro da sua boca, destruirá os sistemas mundiais e a satânica ordem mundial. Lançará o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre. Um anjo prenderá o diabo e o lançará no abismo durante 1000 anos. Pois bem, o que ele está nos falando aqui? O anticristo se voltará. Então, quando Jesus Cristo voltar para salvar Israel, o anticristo vai se revoltar. Vai contra Jesus Cristo. E Jesus Cristo aí, que voltará com seus exércitos celestes, em cavalos brancos, diz respeito a anjos e a própria igreja, vencerá o anticristo e o falso profeta. Então, o anticristo e o falso profeta, os dois vão ser lançados num lago de enxofre, de fogo e enxofre. E os exércitos dos inimigos serão destruídos. Os exércitos, as nações lá que estavam principalmente à frente junto com o anticristo, serão destruídos. Então, Jesus Cristo vencerá o anticristo como fogo. Os carros do céu serão como uma tempestade. Então, com um assopro da sua boca, Jesus Cristo destruirá o anticristo. E destruirá também os sistemas mundanos. E também a satânica ordem mundial, que já está no mundo, preparando este mundo para a vinda do anticristo. Jesus Cristo dará fim a todas essas coisas. Lançará o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre, e um anjo prenderá o diabo por 1000 anos. Lançará no abismo e prenderá por 1000 anos, até que Jesus Cristo complete os seus 1000 anos, seu reino, que Jesus Cristo vai implementar na face da terra do milênio, que nós vamos estar estudando mais à frente, do milênio, e no final desse milênio, o diabo vai ser solto novamente. Infelizmente, para nossa tristeza,
para enganar muitas pessoas, e muitas pessoas vão ser enganadas ainda por ele, mas que Deus tenha misericórdia. Ponto 4. O fim da batalha do Armagedon. Com a prisão de Satanás, do anticristo e do falso profeta, a trindade satânica estará destruída. Os pecadores, ante o juízo de Deus sobre a besta e os inimigos de Israel, terão tanto pavor que clamarão pela morte. Com a vitória retumbante de Jesus Cristo sobre o anticristo, o diabo e o falso profeta, Israel será salvo da destruição e assumirá suas funções no milênio. O texto de Ezequiel 36, 26 a 38 revela como será a restauração de Israel após a derrotada dos exércitos inimigos por Jesus. Pois bem, o que eu aprendo aqui? Que no final desta batalha, Jesus Cristo vai vencer, sempre vencerá, é maior do que tudo, é o Deus Todo-Poderoso. Então, Jesus Cristo vencerá essa trindade satânica, que estará destruída. Então, os pecadores, eles vão ter tanto pavor, que clamarão até pela morte. Pedirão até a morte, porque vai ser algo tremendo nesta época. E Jesus Cristo, como já teria vencido o anticristo, o diabo, o falso profeta, Israel será salvo da destruição. Aí sim vai ser o salvamento total e pleno de Israel. E ele assumirá as suas funções no reino de Jesus Cristo, que será por 1000 anos, que nós chamamos de período do milênio. 5.5. O julgamento divino. Todas as nações, especialmente as que se levantarem contra Israel, serão julgadas. Esse julgamento ocorrerá depois que o anticristo for vencido. Jesus vai assentar-se no seu trono de glória, no lugar chamado Vale de Josafá, onde serão julgadas as nações coletivamente, de acordo com Eurico Bergstein. Possivelmente virão à presença de Jesus as autoridades constituídas de cada nação. As nações serão julgadas pelo modo como trataram Israel. Coisa importante aqui este comentário. Então, todas as nações serão julgadas por Jesus. Jesus Cristo já veio, já destruiu o inimigo. Então, todas as nações vão ser julgadas, até para saber quem é aquela que vai permanecer durante o milênio ou não. Então, Jesus Cristo vai estar sentado num local, que seria o Vale de Josafá, né? Então, Jesus Cristo vai assentar no seu trono, esse trono vai estar no Vale de Josafá, e todas as nações serão julgadas em coletivo. Talvez um líder, pelo que comenta o Eurico Bergstein, o líder de cada nação apresentar-se-á diante de Jesus Cristo lá e vai receber a sentença, vai ser julgado pelo Senhor Jesus Cristo. As autoridades constituídas de cada nação vão se apresentar e vão ser julgados. Então, qual é a metodologia? O que vai permanecer? O que vai prevalecer para uma nação permanecer ou ser destruída, digamos assim? É a forma que trataram Israel. Serão julgados pelo modo como trataram Israel. Ajudaram Israel? Opa, ponto positivo. Não ajudaram? Ponto negativo. Então, essas nações, com base na forma que trataram Israel, vão ser julgadas. E grande vai ser o juízo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, sobre elas. Ponto 6. A separação dos bodes das ovelhas. Jesus utilizou como exemplo ovelhas e bodes, para demonstrar a diferença que existe entre os incrédulos e os crentes. Era comum as ovelhas e os bodes pastarem juntos, todavia, na hora da tosquia, eles eram separados. As ovelhas são todos aqueles que, pela fé, aceitam a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Tornam-se filhos ou filhas de Deus. Os bodes são aqueles que rejeitam a Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz do Calvário. Pois bem, o que nós aprendemos aqui? Sobre como está escrito lá na palavra, sobre essa questão da separação. Vou colocar os bodes de lado, como está escrito lá, e as ovelhas de um outro lado. Então, é com base no passado, que no passado ovelhas e bodes podiam até pastar junto, mas na hora de tosquear, na hora de tirar a lã, a pele, era colocado os bodes de um lado e as ovelhas do outro lado. Então, isto para mostrar que existe até hoje, sempre existe a diferença entre os incrédulos e os crentes. As ovelhas são todos aqueles que pela fé aceitam o Senhor Jesus Cristo. Já os bodes são aqueles que não aceitam, aqueles que não concordam com as verdades do Evangelho, e também irão contra Israel, que não aceitarão a pregação, que vai haver pregação também durante esse período do Evangelho,
não vão aceitar as verdades do Senhor e vão contra Israel, vão contra o Senhor Jesus Cristo. Vão ser julgadas e vão ser penalizadas por causa que não aceitaram o sacrifício na cruz do Calvário. Tópico terceiro, preparação para o milênio. Ponto 1. Satanás é preso por 1000 anos. Para onde irão os que foram derrotados na batalha do Armagedon? Segundo a palavra de Deus, eles terão 3 destinos diferentes. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Seus seguidores irão para o Hades, onde aguardarão o juízo final. E Satanás será preso no abismo por 1000 anos. Pois bem, o que ele está nos falando aqui? Sobre as pessoas, sobre quem está no contexto do final da batalha do Armagedon. Quem vai sobrar? A Bíblia nos fala que o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre, que eu já tinha comentado na lição passada e nessa agora eu volto a enfatizar. Então, aqueles que seguiram a ele, as pessoas que seguiram o falso profeta, que seguiram o anticristo, vão ser lançados no Hades. E o diabo vai ser preso por 1000 anos, vai ser jogado no abismo e lá vai ser preso por 1000 anos. A Bíblia Sagrada nos fala de um anjo que vai descer com uma grande cadeia e vai prender ao diabo por 1000 anos. Por que 1000 anos? Porque esse vai ser o período que Jesus Cristo vai reinar na face da terra, com justiça, com equidade, que vai ser assunto para a gente comentar na próxima lição. Ponto 2. Quem estará no milênio com Cristo? Todas as ovelhas de Jesus Cristo entrarão no milênio para reinar com ele. Os bodes serão lançados no inferno. As ovelhas reinarão com Cristo por 1000 anos, literalmente, bem como os homens que não adoraram a besta. Também entrarão o restante das nações que escaparem da grande tribulação. Os ímpios só ressuscitarão para serem julgados no juízo final, após os 1000 anos. Pois bem, o que ele está nos falando aqui? Ele está nos falando sobre quem entrará, quem estará no milênio com Cristo. Então, quem estará? As ovelhas de Jesus Cristo entrarão para reinar, para estar com Jesus Cristo no milênio. Os bodes, bode esquece. O bode foi deixado à parte, vai ser jogado no inferno. As ovelhas reinarão com Cristo por 1000 anos. Então, as ovelhas, junto com a igreja, também vai reinar junto com Cristo por 1000 anos, tá? E os homens que não adoraram a besta. Então, aqueles que foram mortos pelo seu sacrifício de não terem aceitado a marca da besta na palma da mão, nem na testa, não aceitaram, perseveraram em seguir o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, em crer que Jesus Cristo voltaria, em crer em Jesus Cristo. Então, essas pessoas também ingressarão no milênio do Senhor Jesus Cristo. E o restante das nações que escaparem da grande tribulação. Quem são esses restantes? Nós temos comentado em slides anteriores, principalmente aquelas nações da forma que julgaram, que trataram a Israel de uma forma boa. Tá? Já os ímpios não, os ímpios estão mortos, vão permanecer mortos e vão ficar lá até o juízo final, quando ressuscitarão para apenas receber a sua sentença de morte eterna. Que Deus nos guarde e nos proteja sempre. Conclusão. A batalha do Armagedon e a vinda do Senhor devem ser encarados como literais e não como hipóteses futuras. Esses eventos escatológicos têm respaldo nas Escrituras Sagradas. Eles serão o cumprimento do plano de Deus na terra. Vale a pena refletir a respeito do que Deus tem preparado para os fins dos tempos, tanto para a igreja como para o mundo. Pois bem, o que ele está nos comentando aqui? Ele está nos comentando que a batalha do Armagedon, a vinda do Senhor Jesus Cristo, são algo que vai acontecer. Não é hipótese, que pode vir a acontecer no futuro. Não. Vai acontecer literalmente. São eventos escatológicos que vão acontecer no futuro. Será um cumprimento do plano de Deus na terra. Então, vale refletir, tanto para a igreja como para o mundo, a respeito de que Deus prepara os fins dos tempos. Então, meu irmão, minha irmã, eu, você, todos nós devemos estar preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. E se porventura você não está preparado, prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó igreja, para encontrar-te com o teu Deus. E se porventura você não é nem da igreja, aceite ao Senhor Jesus Cristo,
Fortaleça-se com ele e livre-se de todos esses flagelos, todas essas coisas que vão acontecer no futuro na face da terra, e que Deus possa te abençoar mais e mais. E como eu costumo sempre dizer, naquele dia vai ser só vitórias. Pois bem, meus amados irmãos, chegamos ao final de mais uma lição maravilhosa. Lição número 9, que nós tivemos falando sobre a vinda de Jesus em glória. Na próxima encontro nosso estaremos falando sobre o milênio. Um tempo glorioso para a terra. E do jeito que eu costumo sempre falar, é só vitórias!